Análise de Paris Saint-Germain versus Tottenham, a partida que terminou em 2-2. A Supercopa da UEFA, né? O fim da pré-temporada normalmente é com esse jogo. O Tottenham marcou gols com Romero e Mickey van de Ven, né? Os dois zagueiros do time. E o PSG marcou gols com Gonçalo Ramos e Kang-in Lee. Um jogo que me surpreendeu bastante, ok? Eu não esperava ver o Tottenham tão bem. E também eu não esperava ver o Tottenham perder essa partida, porque parecia muito ganha. Só que não terminou bem pra eles, cara. Nos pênaltis foi definido, né? Com um novo goleiro do PSG sendo muito importante durante a partida e também nos pênaltis. Eu vou até explicar o porquê que o Paris Saint-Germain jogou tão mal. Tem um motivo, uma razão e a circunstância do porquê o PSG estava tão abaixo e porque que o Tottenham foi tão dominante também. Enfim, essa é a análise de hoje, espero que vocês gostem. Pra quem não me conhece, eu sou o Corvo, apresentador desse canal. Seja muito bem-vindo ao Plano Blues. Bom, claramente, o grande favoritismo com certeza estava com o Paris Saint-Germain, né? Porque é o time que ganhou tudo, o Tottenham ganhou sendo bastante questionado, com o futebol jogado. Então, ninguém aqui vem apagar de doido e dizer que é o contrário, né? Até como foi na final do Chelsea, né? Que veio muita gente dizendo que, nossa, eu sempre acreditei. Não, rapaziada, não. A gente sabe que o grande favorito ali naquela final era o PSG também. E ninguém tava errado, cara. A temporada do PSG era brutal até ali. E ele acabou perdendo o jogo. Parecia um 2.0 aqui, né? Porque o favorito é o PSG, mas o Tottenham faz um jogo teoricamente melhor e tava tudo certo pra ganhar. A única coisa que não mudou é que é o Tottenham. E o Tottenham costuma fazer esse tipo de coisa aqui, né? Perder um jogo desse, tomar esse tipo de virada, né, novamente. Vocês estão vendo que muda o treinador, mas não muda a identidade do Tottenham. Isso não é de hoje não, rapaziada. Isso aqui é muito tempo mesmo. Já passou Mourinho, já passou Antônio Conte e a identidade ela continua, cara. O Tottenham tomando umas viradas completamente nonsense, né? Tá cada vez pior. Tava muito claro que o Tottenham ia ser campeão disso aqui. O 2-0 parecia muito garantido. A defesa do Tottenham tava muito sólida durante toda a partida. Então, realmente, você olhava pra aquele final de jogo e você pensava, cara, não tem como o PSG conseguir fazer o gol. O PSG ele sofreu de alguns problemas que são bem explicáveis, ok? Vamos tentar entender aqui. Primeiro, eles têm 6 dias de treino, né? Se eu não me engano, a pré-temporada deles tá com 6 dias de treino. Eu não preciso explicar pra galera que entende um pouco mais que isso aqui é muito pouco, né? Não deu tempo de treinar ainda. O ritmo de muito jogador tava uma merda, né? Tava muito abaixo do normal do que é uma temporada. E tem uma explicação, né? Porque o PSG estendeu a temporada deles muito mais do que o que deveria. Eles ganham a Champions, vão pra final e jogam todos os jogos possíveis e ainda vão pro Mundial de Clubes depois, já muito desgastado já. Então o PSG se desgastou muito mais que qualquer outro clube. A rodagem de elenco também não era tão absurda assim pra poder manter, né, os padrões ali do time. Então tinham alguns jogadores em específico que eles jogaram muito tempo, né? Eles jogaram muitos minutos na temporada e eles não tiveram descanso. Então o PSG começa muito atrasado a pré-temporada deles, né? Isso vai afetar esse início de temporada e não foi à toa. Esse jogo aqui, resumidamente, cara, o Tottenham ele teve vantagem porque o PSG não tinha ritmo, né? O ritmo tava muito abaixo. Tava muito claro pra quem conhece o PSG, né? Nas linhas de passe e na construção do jogo. Os passes estavam muito lentos, né? A galera não sabia muito bem como se buscar. E também piorou com a formação de Luiz Henrique, né? Esse 4-3-3 foi extremamente mal escalado, cara. Vou deixar aí na tela. Vocês estão vendo aí Desire Doué e Barcola em campo, né? Ambos ali em posições esquisitas, né? Barcola eu acho que não deveria ser titular. Quando você tem duas opções melhores pra esquerda, eu acho que você não deveria dar prioridade à ponta pra um jogador que não garante o jogo. E Doué jogou no meio de campo, o que funciona em alguns jogos, é um padrão que ele já usou dentro da Ligue 1, mas isso aqui não é a Ligue 1, a gente tá falando de um time de Big Six do outro lado, com uma nova ideia, um novo treinador, um treinador bem defensivo. Você precisa de pessoas pra criar lances de perigo em cima desses jogadores que vão praticar um futebol tão defensivo. Você precisa de gente pra abrir espaço em campo, trazer um jogador com mais repertório, né? No meu vídeo de Doué, que eu postei há pouquíssimo tempo, eu falei disso, né? Ele tem um repertório bem grande, então muito estranho a escolha, né? A escolha de jogador foi estranha, talvez porque Barcola esteja com o melhor ritmo, né? Pode ser que essa seja a resposta pra essa escolha, mas teve um resultado bem negativo, né? A gente vê um Paris Saint-Germain que teve as melhores oportunidades mais pela esquerda no começo do jogo e não funciona muito bem. A construção de jogo no primeiro tempo, ela foi feita com uma construção de 3-1, né? 3 figuras na defesa, né? 3 zagueiros teóricos e um volante afundado ali na linha de construção. Essas figuras que ficaram ali pra formar esse trio pra sair a bola, davam espaço pra Hakimi poder subir em campo, o que não tava funcionando muito bem, porque claramente Hakimi tava com um físico muito debilitado, né? Ele não tava tão rápido hoje, ele não tava acelerando como ele acelera a temporada inteira e claramente fora de ritmo, né? Que cobrou bastante, então eles não tinham muita vantagem nisso. No segundo tempo mudou, a construção muda. O Vitinha começa a afundar e aí ele afunda ali pra dentro dos zagueiros ali, pra fazer uma construção tripla com ele e os dois zagueiros. E aí Nuno Mendes é liberado e Hakimi também, né? Mendes que parecia estar fisicamente um pouquinho melhor. Então, eu acho que a grande mudança que a gente teve dos dois tempos e fez diferença, né? No segundo tempo as coisas funcionam bem melhor e inclusive eles exploram um pouco mais Nuno Mendes
subindo bastante, já muda bastante a dinâmica do jogo, né? Eles têm mais de um lado pra poder explorar, ou mais de um jeito, né? Não tava tanto nas costas de Barcola ter que fazer alguma coisa. E foi rolando um monte de modificação ali durante os tempos, né? E são só 4 modificações teóricas ali que Luiz Henrique fez vindo do banco, mas quando saía um jogador mudava o esquema, né? Então entrava um jogador diferente, aí um cara que tava na ponta ia pro meio de campo, aí o outro cara que tava de 9 ia pro lado. Então a cada coisa que foi entrando em campo foi mudando um pouquinho do esquema tático, como eles estavam funcionando em campo, né? Por mais que só foi 4 substituições, ok? Então foi fundamental pra poder mudar o ritmo do jogo. E a coisa que a gente pode notar é que o PSG começa muito mal, mas não termina tão mal assim. No fim do jogo já dava pra ver uma cara mais do que era o PSG do passado. E eu diria que tem um ponto muito específico que, se vocês prestarem atenção, indica o maior problema do PSG no jogo, que é a questão da linha alta. Vocês perceberam que a linha do PSG não tava alta hoje? Isso porque o PSG não conseguia manter a troca de passe e o jogo rodando corretamente, né? Como normalmente ele faz. Então o Paris Saint-Germain não conseguia ficar com a bola no campo de ataque. Pode ser mérito de Thomas Frank pela defesa dele muito bem feita e o jogo tá muito denso no meio de campo. Eu acho que também outra coisa que acabou ajudando bastante eles a conseguir lidar com a construção do Paris Saint-Germain, né, foi a questão da pressão, né? A pressão foi muito bem feita pelo treinador. O jeito que eles estavam pressionando ali o Paris Saint-Germain tava piorando a situação física deles. Eles tinham que dar chutão, eles tinham que acelerar muito a bola. Então, basicamente, o PSG ele não conseguia construir com paz, né? Não tinha uma paz na construção do PSG, não rodava a bola direito, a linha não subia direito, e a partir daí o Tottenham começou a explorar bastante o campo e conseguir algumas jogadas. Mas foi nas bolas paradas que eles tiveram destaque, cara. Um bom destaque, inclusive, né? Muito bem organizado. Aqui eu começo a falar um pouquinho do Tottenham, né? O Tottenham hoje teve tons de Brentford, né? Foi o Brentford Hotspurs. Eu acho que é o nome que dá pra dar esse clube aqui. Foi muito Brentford isso aqui, cara. Quem acompanha a Premier League pode garantir o que eu tô falando aqui, cara. Isso aqui foi um jogo do Brentford. E é um Brentford com jogadores bem melhores. Então, você vê que o desempenho sobe, né? Quando vai enfrentar um time maior. Só que agora eu fico em dúvida se isso aqui vai ser o resumo da temporada do Tottenham, cara. E quando enfrentar um time tipo o Everton, que não vai jogar esse jogo com a bola no pé, o que eles vão fazer? Vão ficar nesse jogo chato de um jogando bola parada um pro outro, cara? Não sei, tá ligado? E aí teve bolas na lateral que eles cobraram pra dentro da área ali pra cabecear também, né? Aquela bola alçada na área na lateral. O que é bizarro pra um time grande e um padrão que nenhum time grande normalmente utiliza, mas aconteceu, cara. Foi muito o Brentford aqui, com bolas paradas, explorando esse estilo de jogo. Você viu que tinha uma falta ali no meio de campo, todo mundo ia pra área e Vicário ia bater a falta. É muito Brentford isso. Até a formação, né? Formação tá como 5-3-2 e realmente na defesa se defendiam com 5-3-2 e 5-4-1, e no ataque eles atacavam com 3-5-2, né? O clássico 3-5-2 de Thomas Frank, né? Uma formação bem defensiva. Achei a ideia de jogo de Thomas Frank muito boa, ok? E não achei ruim não, porque o Tottenham não tem um elenco melhor que o PSG, então tem que jogar desse jeito mesmo. Eu imagino que talvez em outros jogos com adversários mais fracos ele vá propor mais jogo, com 4-2-3-1, com 4-3-3, e vai tentar fazer algo diferente. Mas por enquanto, eu acho que esse 3-5-2 é muito bom. E também eu deixo isso bem claro, né? Se o Tottenham tiver crise de lesão como tá tendo, ou então o Tottenham sofrer perdendo alguns jogadores, ele vai continuar adaptando o time, cara. Isso é Thomas Frank, ele vai adaptar, vai achar um jeito de jogar e de ter um bom futebol, pelo menos, né? Então o Tottenham explora muito bem essas jogadas de bola parada, consegue abrir o placar, abre o 2-0 e você pensa, pô, tá garantido, né? E aos 85 minutos, Kengan Lee, né? No lado trocado do campo, faz uma finalização absolutamente brilhante no canto do gol. E muda completamente o rumo do jogo, cara. Aquilo ali mudou completamente. Pra mim, o jogador que mudou o jogo foi Kengan Lee, cara. E eu já falei muito dele aqui no canal, falei muito bem. E talvez tenha uma galera aqui que não acompanhou esse Kengan Lee que eu tava falando, né? Talvez seja até meio teórico na cabeça dessa galera. Mas não é teórico, ok? Ele tava jogando muito bem na Ligue 1, né? Na Ligue 1, em muitos jogos, ele tava sendo muito decisivo no começo da temporada, né? Então era um jogador que tava com muito destaque. Depois o treinador meio que tira ele do time ali, bota ele no banco de reserva e não dá muita oportunidade. Gostei que ele deu hoje. Eu sempre pedia Kengan Lee nos jogos, né? Eu sempre falava, pô, o Kengan Lee deveria vir do banco por causa disso. Este é o Kengan Lee que eu conheci, cara. Um moleque que consegue mudar o rumo do jogo. E um alvo pro Tottenham, inclusive, né? Porque talvez ele seja vendido muito em breve, mas é um jogador muito bom, cara. Um jogador que tem um belo futebol, finaliza muito bem, pode mudar o rumo e o ritmo de um jogo. Ele entra ali meio que no meio de campo, mais pela direita, e consegue ali distribuir a bola muito bem e tudo mais. Inclusive, eu acho que seria mais inteligente que ele colocasse Kengan Lee no meio de campo. Ele pode não manter, talvez, a força física de um Doué, mas ele tem uma distribuição de bola muito boa. Então, o jogo pelo menos ia rodar. Tottenham ia jogar na defesa, todo mundo já sabia disso. Então, precisava de distribuir a bola melhor e faltou esse passe, né, que ele até trouxe ali no fim do jogo quando ele entrou. E a partir disso, né, eles conseguem uma jogada, né, com o Dembélé,
que pra mim foi o MVP do jogo inteiro, é o melhor jogador do jogo. Consegue essa jogada aí difícil e Dembélé põe a bola na cabeça de Gonçalo Ramos e aí vem o 2-2. A partir dali eu já imaginei. Acabou, amigos, o Tottenham vai perder esse jogo. Depois foi definido nos pênaltis, né? Eu esperava mais do goleiro do Tottenham, normalmente ele é grande destaque ali do clube, mas eu não conhecia muito da parte de pênaltis dele, então não sabia tanto o que esperar, mas ele é um bom goleiro, então eu imaginei que ele iria bem, mas não foi. O goleiro do Paris Saint-Germain, que estava sendo muito questionado no início do jogo, né? Antes dele jogar, inclusive, o que é engraçado, né? Eu acho que não deveria estar sendo tão questionado, né? Basicamente, você tá fora da realidade você questionar o melhor goleiro da Ligue 1, né? Chevalier. Ele é o melhor goleiro da Ligue 1. Ele é o motivo pelo qual o Lille conseguiu ir pra Champions, né? O cara, ele simplesmente fecha muito e não foi um jogo, né? Eu quero deixar isso muito claro pra a galera. Esse cara, ele não tá apresentando padrão em um jogo, é em todos os jogos. Chevalier, ele é uma máquina, ele é um monstro, ele é uma parede. Ele tira qualquer bola, cara. Ele faz um improvável em campo. Lembra muito um Courtois, ok? É como se fosse uma versão jovem de um Courtois. Não tem experiência e tudo mais, mas é uma máquina, cara. Fecha qualquer canto e foi pros pênaltis. Pegou um pênalti importante e foi atrás de mais 2 pênaltis que ele acertou o lado, né? Pelo menos. Ele tava muito perto de pegar, então tava dando ali medo em quem ia bater. Eu acho que afetou um pouquinho o nosso querido Matistel, né? Que bateu muito mal. E, cara, é muito importante ter esse tipo de goleiro, mas ele não fica só na parte de pegar pênalti, né? Ele é um cara que também nos minutos normais vai defender muito. Tem um nível de defesa de Donnarumma, né? Não tenho dúvidas disso. E todo mundo já sabia disso, cara. Quem acompanha a Ligue 1 sabe muito bem disso. Todo mundo conhece Chevalier. Só tá perdido quem não conhece ele, cara. E aí entra naquela coisa, não comenta, né? Se você não conhece o goleiro, se você nunca viu porcaria nenhuma dele, não comente. E ele foi extremamente importante ali pro PSG ganhar nos pênaltis, cara. Diria que ele mudou o rumo do jogo. Se fosse outro goleiro, talvez não fosse a mesma coisa. Donnarumma também tem alguma qualidade ali nos pênaltis. Só que eu não acho que é a mesma coisa, não. Pra mim, Chevalier, ele é forte em pênaltis, cara. Ele é forte que nem seria um Dibu Martins, por exemplo. Ele é uma figura muito poderosa nessa parte. Ele também fez ótimas defesas. Uma coisa que eu quero que vocês notem é que esse é o jogo de estreia dele, né? E também é a pré-temporada, né? Ele provavelmente nem tá situado exatamente do esquema tático, né? Não deu nem tempo disso acontecer e ainda assim ele fechou bem o jogo. Foi bem com os pés, né? Principalmente sobre pressão. Eu acho que é uma diferença que tem entre os dois goleiros, né? O jogo sobre pressão dele sempre foi interessante. Ele não tem aquela qualidade absurda com os pés, não é nenhum grande destaque nessa parte, mas ele não deixa a desejar também, então acho que nesse sentido é uma escolha que acaba evoluindo um pouco a posição, né? É um problema que Donnarumma vinha vivendo. Então eu gostei da estreia, cara. E sim, ele falhou em um lance que é até normal falhar. Acontece. Eu acho que a falha maior foi desse sistema de marcação do PSG, né? Que acabou meio perdido ali naquele lance e o Romero saiu de graça na cara do gol. Normal, cara. Não achei também um frango ou algo absurdo assim. Não, a bola ela quicou na frente dele e ele acabou não conseguindo chegar a tempo, cara. Parecia muito defensável na cabeça de todo mundo. Como algumas pessoas também às vezes acham alguns lances bizarros que são super defensáveis. Não são. Era um lance defensável. Se ele tivesse prestado mais atenção na curva da bola, não tenho dúvidas que ele poderia ter pegado. Mas não é uma cobrança também, né? Eu não acho que foi nada absurdo o lance, não. Então eu acho que ele foi crucial pra ganhar nos pênaltis e foi crucial o resto do jogo também. Ele cometeu um erro, né? Eu acho que é um erro no jogo onde ele foi bem. Não tenho como cobrar tanto dele, sabe? E o PSG ganha desse jeito, né? Consegue o 4-3. Não vou entrar nas polêmicas ali dos pênaltis batidos também, né? Matistel errou um. Tudo bem, um jogador muito jovem. Eu acho que a galera tá pegando muito pesado com ele e tudo mais. Ainda tá aprendendo muita coisa. E eu acredito que o jogo ele foi justo, apesar do Tottenham mostrar sinais muito positivos comparado ao que era anteriormente. Então eu quero que vocês tenham em mente que é comparado ao que estava acontecendo antes. Mas nada demais. Agora eu vou falar de quem jogou mal e quem jogou bem. Eu vou ser mais breve nessa parte. Antes disso, vou pedir pra você que não esqueça de deixar o like nesse vídeo, muito importante. Se possível, também usa a opção de hype, tem na aba de comentários aí se você tiver no smartphone. E ajuda bastante o canal, cara. Se você quiser ter um contato maior comigo, também tem outra opção, cara. Você pode me seguir aqui pelo Twitter, aí na tela, @ddcorvo, lá eu comento futebol diariamente. Então vamos continuar isso aqui. Cara, eu vou começar pelo Tottenham. Acredito que a gente vê claros sinais de uma mudança tática drástica e isso vai fazer com que alguns jogadores que anteriormente não se destacassem tanto vão se destacar um pouco mais, como é o caso, por exemplo, de Spence, né? Defensivamente, hoje ele foi brilhante, cara. Ele foi muito chato, cara. Assim, não dava pra cruzar uma bola e ganhava tudo. Eu acho que ele atormentou muito o Paris Saint-Germain, cara. O jogo poderia ser mais fácil pro PSG se Spence não tivesse tão bem na parte defensiva, cara. Outro jogador que jogou muito bem foi o Romero, foi muito bem na zaga. Eu diria que eu gostei muito do meio de campo do Tottenham, né? Todo mundo no meio de campo, mas eu vou dar um destaque maior pra Palhinha, né? Acabou de chegar e já tá indo bem ali. É como se ele tivesse colocado 3 caras ali no meio de campo só pra marcar mesmo, né? A transição do jogo nem rodou tanto neles ali, foi bem simples nessa parte, mas só pra manter realmente o ritmo físico do jogo, eles estavam muito bem em campo, todo mundo ali do meio de campo. E no ataque eu destaco o jogo de Richarlison, muita dedicação, muita entrega. Jogou
jogou bem. Eu acho que também tem uma finalização de Richarlison que ele faz que é brilhante, assim, uma finalização muito boa. Acredito que teve grande destaque aí o brasileiro, foi bem hoje, mostrou sinais muito positivos, pode ser importante para a próxima Copa do Mundo, inclusive, né? E para mim um dos melhores em campo do Tottenham, talvez o melhor em campo do Tottenham, Mohamed Kudus, né? Aqui no canal eu já tinha falado bastante, né, do destaque, da pressão, do poder defensivo, sempre falei muito bem dessa parte. Acho que hoje uma galera que talvez não conheça ele entendeu do que eu tava falando, né? Ele é brilhante nessa parte, também ele foi mais criativo, ele jogou muito bem. Era uma dupla de atacantes, né? Um mais à esquerda, outro mais à direita, e depois quando o jogo começava a rodar, um dropava ali pra linha de construção, pra às vezes até o meio de campo, né, pra formar o 5-4-1, que era Kudus. Ele atuava como um 10 em campo, ele foi buscar a bola até na linha de construção do time, então você vê que ele tinha bem mais liberdade pra pisar no campo inteiro, enquanto o Richarlison ia mais em movimentação pra centralizar, pra fazer aquela pressão mais forte. Richarlison jogava pra frente e Kudus jogava um pouco mais pra trás pra descer. É como se fosse uma dupla de 10 e 9, né? Um camisa 10 que vira 9 e um 9 que centraliza. É basicamente esse tipo de dupla ali que ele propôs no ataque. Funciona muito bem, inclusive, ok? Eu acho que o ataque do Tottenham hoje foi muito bem em todos os aspectos. Agora falando do PSG, cara, tem pouca gente pra gente falar que jogou bem, cara. O goleiro Chevalier jogou bem, gostei da partida dele, acho que a soma é bem mais positiva do que negativa, né? Vai ter gente que vai falar o contrário. Já tem gente fazendo highlights negativos, né? Postando aqueles vídeos de um goleiro muito ruim, colocando, ó, Chevalier hoje, sendo que ele cometeu um erro, a partida dele até aquele momento tava muito boa, inclusive, né? Tava defendendo muito bem. Nuno Mendes, eu acho que fez uma partida decente, principalmente na segunda etapa, eu acho que ele mudou bastante ali naquele jogo. Gostei muito da partida de Dembélé, eu acho que ele foi muito importante, e eu gostei muito de Vitinha. Vitinha jogou muito bem, ok? Eu diria que a distribuição de bola na parte mais difícil foi toda com Vitinha. Ele fez os lances difíceis acontecerem. E o meio de campo ele ganha um pouco mais de presença com a chegada de Fabian Ruiz do banco, então eu tenho que destacar um pouco isso, mas eu não achei tão bom, não. Vi muita gente fazendo propaganda de Fabian Ruiz, mas não achei nada demais, não. Acho que ele só melhorou porque realmente o meio de campo tava uma merda até aquele momento. Kengan Lee e Gonçalo Ramos fizeram ótimas partidas vindo do banco, mudaram o rumo do jogo ambos, ok? Jogaram bem hoje. Gostei muito do que eu vi aqui, cara. E, cara, ganhou o melhor time. Mas nem tudo é ruim. O Tottenham dá sinais de ter uma defesa muito sólida, o que Thomas Frank sempre teve, né? Eu acredito que essa vai ser a proposta daqui pra frente. É um treinador também que consegue jogar mais ofensivamente, ok? Ele consegue e ele dá mais espaço. Ele tem propostas ali, mas sempre na casa da reatividade e de manter um equilíbrio defensivo muito bom. Então, esperem um Tottenham meio diferente, cara. E não é muito comum um time grande ter esse tipo de proposta que esse treinador traz, não. Vamos ver como é que vai sair durante a temporada. Não me trouxe tanta fé, mas tá indo na casa do que eu imaginava que era esse treinador. Eu diria que ele é o último dos culpados da derrota, pra ser bastante sincero, cara. Eu acho que ele fez bem o papel dele, acabou de chegar, né? E o PSG, cara, se recuperou bem. Time grande é assim. O melhor time da última temporada, continua de pé e provavelmente nessa deve dar trabalho a todo mundo novamente. Enfim, cara, esse vídeo aqui tá chegando no fim, ok? Não vou mais continuar ele. Agradeço a presença de todos, agradeço a quem vai ajudar o vídeo de qualquer maneira, quem viu o vídeo inteiro, muito obrigado. É isso, rapaziada, esse aqui foi o vídeo de hoje. E deixa aí nos comentários aí a opinião de vocês sobre os dois times, cara. O que vocês gostaram? Quem que vocês gostaram da estreia? Se vocês gostaram do esquema tático? Fala aí na aba de comentários. É isso, tchau!